Olha só, pessoal, estamos então começando a receber as primeiras notícias negativas do ponto de vista econômico do atual governo, da atual gestão Lula, né? A gente sabe que eles surfaram aí, o Lula, o Fernando Haddad, enfim, o pessoal do governo Lula, eles surfaram nos primeiros meses em notícias econômicas boas que não eram devidas às suas políticas econômicas, eram coisa ainda do tempo do Bolsonaro e do Paulo Guedes, mas que acabaram sendo aí aproveitadas pelo Lula e pelo Fernando Haddad, porque existe um delay, um gap de tempo entre a realização de determinada medida econômica e o seu efeito positivo ou negativo na economia, né? Agora, porém, que nós já estamos em setembro, já temos 8 meses do governo Lula, algumas coisas começam a ser sentidas. Por exemplo, de acordo com dados aqui da empresa de contabilidade Contabilizei, o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre deste ano, nos primeiros 6 meses de 2023, não é? Embora o Ministério do Desenvolvimento conteste esses números, isso aqui é um dado impressionante, com certeza, né? Então vamos ver os números que foram apurados aqui por essa contabilidade, ver o que o Ministério do Desenvolvimento diz a esse respeito, quais são os números apresentados pelo governo em relação ao mesmo tema e tentar entender por que as coisas já estão nesse patamar, não é? Antes de mais nada, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, não é? Então, foi feita a apuração desses valores por parte dessa empresa de contabilidade Contabilizei e eles chegaram ao número de quase 428 mil empresas, entre micro, pequeno, médio e grande porte, ou seja, empresas de todos os portes aí, exceto os MEIs, né, os microempreendedores individuais, que ficaram de fora dessa apuração deles aí. Então eles chegaram a essa quantidade aqui de quase 428 mil empresas que fecharam nos primeiros 6 meses de 2023. Isso aqui é um valor líquido, digamos assim, do total de empresas, de movimentação de empresas. Ou seja, não quer dizer que só 428 mil empresas fecharam. No cômputo geral, entre empresas abertas no decorrer desses 6 primeiros meses e empresas fechadas, tem-se um saldo negativo de 428 mil empresas. Então, muitas outras faliram, fecharam as portas também, só que outras tantas foram abertas nesse período aí, o que fez a balança ficar nesse patamar de 428 mil empresas a menos no Brasil, o que é um número assim impressionante, diga-se de passagem. Eles chegaram a esse número, a esse patamar aí, com base em informações do CNPJ, né, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é da própria Receita Federal. Porém, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviço, MDIC, ou Ministério do Desenvolvimento mesmo, contestou esses números apresentando os seus próprios dados em contrapartida, que seriam aqui, no caso, um saldo positivo de 212 mil empresas nesse mesmo período, né? Então a contabilidade aqui acusou uma diminuição de 428 mil empresas totais no Brasil nos primeiros 6 meses desse ano. Já o Ministério do Desenvolvimento diz que nós temos 212 mil empresas a mais, né? Uma diferença aqui de quase 600 mil entidades jurídicas CNPJs, né? Não sei como que o pessoal aqui do Ministério chegou a esse número, chegou a esse patamar. Eles utilizaram aqui o mapa de empresas que supostamente também utiliza dados da Receita Federal, das juntas comerciais e cartórios, porque sim, empresas podem ser abertas diretamente em cartórios, não apenas em juntas comerciais, a depender da atividade, né? Então eles chegaram a esse valor aqui, que seria a diferença entre 483 mil novas empresas e 270 mil empresas que fecharam nesse mesmo período aí. Qual o número que você acredita, qual que você confia nesse caso? Não tenho muita certeza aí se o número do governo do estado merece confiança. A gente sabe como dados fornecidos pelo governo Lula não merecem muita credibilidade, não é mesmo? Mas então, de fato, existe um movimento de queda no número de empresas, de acordo com a própria Contabilizei, que tem feito esse levantamento há algum tempo, e isso acontece desde o 4º trimestre de 2021. O número de fechamento de empresas é maior do que o de aberturas. De lá para cá são 750 mil empresas a menos na economia brasileira, uma coisa assim
assustadora, é claro, mas percebe-se então que a maior parte dessas 750 mil aqui, mais de 428, foram apenas nos 6 meses atuais, em contrapartida com o restante que foram nos 5 trimestres anteriores ao governo Lula 3.0. E aí a Contabilizei demonstra qual que é a metodologia utilizada aqui. Eles pegam os CNPJs na base oficial da Receita Federal, que é divulgada anualmente desde 2020. Então eles pegam os CNPJs aqui, provavelmente é divulgado trimestralmente, imagino, né? Eles pegam os CNPJs que tiveram alteração do status dele para baixada. Você consultando o número da empresa lá, você sabe o número do CNPJ, se ela está ativa ou se ela está baixada ou com algum tipo de problema e tudo mais. Então eles averiguam o número de CNPJs que estão como baixados nesse período e que a opção como CIMEI está como não, né? O CIMEI quer dizer opção pelo microempreendedor individual, porque acontece sim de empresas que mudam a sua categoria para MEI no decorrer do ano, então acontece aí dessa empresa sair dessa contagem então aqui, né? Eles fizeram com base em empresas que não são microempreendedor individual, conforme anteriormente explicado. E de acordo com os dados que eles apuraram aí, o pior resultado foi no comércio. Aí são quase 130 mil empresas fechadas aí no segundo trimestre de 2023, contra apenas 61 mil aberturas. Então, praticamente 2 empresas fecharam para cada uma que abriu nesse período aí. Também as empresas de serviço tiveram uma queda considerável aí, uma empresa, 1,5 empresa na média, fechando para cada uma empresa aberta, fecharam 200 mil aproximadamente e foram abertas 133 mil no segundo trimestre desse ano. Então realmente o número para o comércio e para o serviço foi bastante crítico. Agora, em relação à indústria, a coisa é ainda pior. Estamos falando aqui de 3 empresas fechadas para cada uma empresa aberta nesse período, né? 25 mil empresas encerradas, baixadas no segundo trimestre desse ano aqui e 7.810 inauguradas. Realmente uma coisa assim caótica, né? Inclusive a indústria está com saldo negativo desde o terceiro trimestre de 2021, a quantidade de empresas apenas diminuindo, né? Quem sair por último aí fecha a luz na indústria brasileira. E bem, embora esses números então sejam contestados pelo governo federal, a experiência prática, o cenário econômico, a insegurança que impera no Brasil nos demonstra que realmente não são números assim difíceis de acreditar, esses apresentados pela Contabilizei, pela empresa de contabilidade, né? Porque realmente é o que nós vemos ao nosso redor e o cenário econômico brasileiro não é nada favorável à atividade empreendedora, principalmente quando você tem um governo como o Lula, governo PT, no poder, aí a coisa fica ainda pior. Mas de forma geral, de forma generalizada, o Brasil é um péssimo lugar para você empreender. Não há liberdade econômica no nosso país, as leis tributárias são uma loucura feita para punir o empreendedor e não para facilitar o pagamento de impostos, deixar a coisa mais transparente. Elas são feitas como uma armadilha para pegar o empreendedor, aplicar multas, punir severamente o empreendedor. A questão trabalhista, então, nem se fala, é uma loucura fascista que está no Brasil aí há quase 80 anos, né? Aliás, faz 80 anos agora, né? Então a coisa não muda, uma relação trabalhista extremamente engessada. O Brasil é campeão de processos trabalhistas, então todo o cenário não é nada favorável para você pegar o seu dinheiro, arriscar esse dinheiro abrindo um negócio para tentar ganhar dinheiro, porque você vai ter a Receita Fiscal tentando te destruir, a Justiça do Trabalho, os sindicatos tentando te destruir, os seus funcionários também tentando arruinar a sua empresa, e se você tiver algum lucro, o governo vai querer pegar cada vez mais desse lucro, porque é absurdo o empreendedor ganhando dinheiro, lucrando em cima dos funcionários, pobres coitados. Não, temos que tributar, temos que taxar a empresa. Então esses números aqui não são nada mais do que esperados, dada a realidade atual do Brasil, que nunca foi boa, nunca foi interessante, nunca foi convidativa para o empreendedorismo, e agora com o governo Lula aí, principalmente, com uma taxa de juros alta aí, que motiva as pessoas a viver de renda, e com o governo que está aí no poder, punindo a atividade empreendedora e beneficiando, louvando, glorificando
O bandido, o criminoso que rouba celular, o criminoso que invade terras, o criminoso corrupto que é retirado da cadeia, que é reconduzido ao poder, empresas corruptas que viram amigas do Estado de novo, enfim, com esse cenário de coisas aí, com essa situação, com essas condições, realmente o mínimo que nós podemos esperar é o fechamento de empresas mesmo, as pessoas decidindo parar de empreender. Agora, 400 mil empresas realmente é um número assustador para metade de um ano, para o começo de um governo. Imagina como é que nós vamos chegar lá na ponta, lá em 2026, com o andar dessa carruagem desembestada, não é? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.